Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor. Ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Boa tarde. Quando eu fui preparar essa preleção, né, eu fiquei pensando no que a gente tem falado muito aqui no grupo, que é a cura, e também na transformação. Então eu escolhi hoje o tema a caridade no auxílio da cura. E pesquisando sobre isso, eu gosto muito do kardecismo. Eu queria falar isso para vocês, porque às vezes a gente esquece porque a gente escolheu esse caminho. E cada vez mais o kardecismo ele se faz muito eficiente nesse momento, porque nós escolhemos a doutrina que privilegia a ciência, a filosofia e a religião, que nesse momento que a gente está passando de transformação no planeta, é o que mais tem se falado, né? Que é da ciência, a filosofia e a religião. E aí, para pensar nessas palavras que eu coloquei aqui, eu fui atrás de algumas pessoas, não só envolvidas nesses três pilares, quer dizer, no único pilar da religião, mas pessoas envolvidas nesses três pilares, que o ponto de vista da caridade, na ciência, na filosofia e na religião. E aí eu me deparei aqui com uma frase dita pelo Papa Francisco em 2016, durante uma viagem, que ele falou: só o amor mútuo é capaz de sanar a memória e curar as feridas do passado. Só o amor cancela os preconceitos e permite reconhecer que a abertura ao irmão purifica e melhora as próprias convicções. Então, a caridade, ela cura não só as feridas que estão em nós, né? Mas é um antídoto do rancor, do rancor que acaba destruindo o nosso corpo físico, os nossos sentimentos. Então, o amor é o grande antídoto para qualquer doença, né? E a caridade, ela é um amor de origem divina. Então, por isso que a caridade tem esse poder de transformar e de transformar a gente em criaturas novas, né? A tal da reforma íntima que a gente tanto fala e às vezes a gente acaba ficando automático. Então, assim, eu penso, né, que a gente tem que tirar isso do automático, que a gente tem que realmente, às vezes, parar e pegar essas palavras que a gente tanto fala, né, cura, caridade, amor ao próximo, e refletir sobre elas. Porque essa cura real, a cura que a gente tanto busca, ela só acontece do interior para o exterior, né? Ela vai do cerne, do âmago, para depois ir para essa forma transitória. Então, às vezes, a gente vai ao médico e diz: eu tô com uma dor no peito. Mas a gente esquece de dizer ao médico que a nossa dor no peito é tristeza, é angústia. A gente esquece de contar para o médico que a nossa azia pode ser algo vindo do nosso gênio que aumenta a produção de ácidos no estômago, né? E aí causa esse dano no corpo físico. A gente fala que a gente relata a nossa diabetes, mas a gente não fala que a gente não encontra mais doçura nas nossas vidas e que é difícil a gente suportar o peso das nossas frustrações. Então a gente fala que tem dor de cabeça, mas a gente não fala que a gente é autocrítico, que a gente é perfeccionista, que a gente
crítico demasiadamente em relação aos outros, que a gente é muito ansioso. Então, enfim, a gente sempre busca a cura, mas a disponibilidade que a gente tem para neutralizar esse ácido, esse pessimismo, esse egoísmo, ela é menos, né, do que a gente necessita. Então a gente procura a cura, mas a gente se recusa a abrir mão de uma mágoa. A gente mantém o peito fechado pelo rancor. A gente não está disposto a olhar para o nosso irmão como irmão. Então a gente tem dificuldade, né, de abandonar a maledicência, a crítica. Enfim, então a gente sempre está pedindo solução, mas a gente não abre mão do nosso orgulho ferido, porque a gente suplica o auxílio de Deus, o auxílio dos médicos, a gente pede para o Dr. Fritz, pede para o Dr. Jean, pede para Preta Velha curar todos os nossos males, e aí às vezes eles falam uma coisinha para a gente e a gente diz: eu não sou assim, né? Dificilmente a gente aceita e a gente se propõe a mudar. Então, eu acho que nós temos que pedir a intercessão divina para essa transformação, para que a gente possa, através de Deus, curar nossas enfermidades. Essas enfermidades que trazem para a gente um recado, né? Ela chega como um recado. Ela chega como um recado da sabedoria divina, dizendo: está faltando alguma coisa, está faltando amor, está faltando harmonia. Então, e o mais divino nisso tudo é que a gente sabe que tem o poder da autocura e a gente tem o Evangelho de Jesus nas mãos, que é a nossa farmácia. Há 2000 anos, Jesus deu esses remédios para a gente. Aí só falta a gente decidir quando a gente quer usar esses remédios, né? Jesus, o ser mais imperfeito que foi enviado por Deus como modelo, né? Nos mostrando o caminho do amor, o caminho da transformação, o caminho de desbravar esses sentimentos perversos que a gente tem, que nos traz tantos danos, e a gente pode transformar esses sentimentos num jardim muito belo. A gente fala aqui muito de flor, de rosa, sempre a espiritualidade está oferecendo flores para a gente, essas flores, e a gente é capaz de encontrar essas flores dentro de nós mesmos, né? É só a gente querer. E aí, assim, nunca teve tanta urgência disso, da gente praticar caridade com a gente e com o outro, né? E aí, voltando ao que eu disse lá no começo, que eu fui atrás até de alguns filósofos para ver o que eles diziam sobre a caridade, não só do ponto de vista religioso, e eles dizem a mesma coisa que do ponto de vista religioso, né? Tem até um professor que vocês, não sei se vocês já conhecem, um professor contemporâneo que ele chama Clóvis de Barros Filho. Ele é ótimo, ele dá muitas palestras. E ele diz que ele estava numa universidade lá em Estocolmo, e o que chamou a atenção dele nessa universidade é que as pessoas que chegavam mais cedo paravam o carro mais longe da universidade. Conhece, a Janete conhece essa história, né? E aí, e essas pessoas que chegavam mais cedo, elas sentavam na sala de aula nos lugares mais distantes. E aquilo intrigou ele, até que um dia ele falou: por que vocês chegam mais cedo e entram e ficam lá no fundo, né? E aí eles explicaram que é porque eles queriam que a aula começasse no horário. E para que a aula começasse no horário, eles
eles tinham que sentar no fundo para que as pessoas não se acumulassem, não tivesse um transtorno ali, né? E aí eu achei muito bonito isso, porque às vezes, né, e esse é um tipo de comportamento que quando a gente estava... primeiro que assim, é uma percepção que a gente tem que ter do todo. Quantas vezes no centro espírita, por exemplo, quando a gente estava presencial, que alguém pedia um pouco dessa percepção para a gente e a gente se sentia melindrado, né? A gente achava que, eu só quero abraçar a pessoa. Não conseguia ver a percepção do todo, que assim, que se a gente se organizar, todo mundo vai ser beneficiado. Não só nós, como as pessoas. Eu estou usando esse exemplo do centro espírita porque era algo muito recorrente para a gente. E eu tenho certeza que quando a gente voltar, a gente vai ter essa percepção. E aí eu quis chamar atenção para isso, nessa preleção, da caridade como forma de cura, porque parece algo pequeno, esse hábito, mas é um cuidado com o outro, né? Perceber a necessidade do outro. E eu acho que hoje, isso que a gente está vivendo, a gente ouve muito, né? A gente mesmo fala primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, eu acho que é hora da gente olhar para o outro, entender a necessidade do outro. E aí eu digo que eu estava já com isso na cabeça, e hoje, de manhã, na nossa evangelização infantil, quando a Janete disse que o fato dos clientes do marido dela ligarem para ele, perguntando se ele está bem, está fortalecendo ele. Então, assim, pode ser que a necessidade do outro hoje seja apenas um boa tarde, você está bem? Então eu acho que nós temos que estar atento a isso. Não só agora, a gente já tinha, né, já era para estar mais atento no passado, mas eu acho que essa oportunidade que Deus está nos dando, mais uma vez, de misericordioso que é, para a gente pensar no todo, para a gente ter percepção e para a gente ouvir. Eu separei um poema aqui, que depois eu vou mandar no grupo, que é um poema do amor, que é muito lindo também. E aí, só para finalizar, nessas pessoas também que eu fui atrás, eu cheguei no Pestalozzi, né, que é um pedagogo, e aí ele diz que só o amor tem força salvadora, capaz de levar o homem à plena realização moral. E isso é encontrar conscientemente dentro de si a essência divina que dá liberdade. Então, assim, vejam que não é só a religião, é a educação e a filosofia. Então, gente, acho que era isso que eu tinha para eu refletir. Agradecer ao ter me dado essa oportunidade de ter pesquisado bastante coisa e de passar para vocês o meu sentimento de hoje. É isso, gente. Obrigada. Bom, para encerrar, eu selecionei aqui um poema do Khalil Gibran, que é O Amor. E aí eu vou ler para vocês. E alguém disse: fala-nos do amor. Quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e difíceis. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem possa ferir. E quando vos falar, acreditei nele, apesar de a sua voz poder quebrar os vossos sonhos, como o vento norte ao sacudir os jardins. Porque assim como vosso amor vos engrandece, também deve crucificar-vos. E assim como se eleva a vossa altura e acaricia os ramos mais frágeis que tremem ao sol, também penetrará até as raízes, sacudindo o seu apego à terra. Como braçadas de trigo vos leva, malha-vos até ficardes nus, passa-vos pelo crivo para vos livrar do joio,
Mói-vos até a brancura, amassa-vos até ficardes maleáveis. Então, entrega-vos ao seu fogo, para poderdes ser o pão sagrado no festim de Deus. Tudo isso vos fará o amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.